Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José e eu começo o nosso papo de hoje com uma afirmação bastante forte, mas a história dirá se essa afirmação estava certa ou estava errada. O presidente Jair Bolsonaro será totalmente destruído e depois arremessado para o lixo da história. Nós vamos ver como isso vai se dar, quais são os fatores e os setores que estão se movimentando para que isso aconteça aqui no nosso papo de hoje. Se você está chegando agora, se inscreva, dê o clique no cantinho, compartilhe os nossos vídeos se você gostar, dê joinha e chame seus amigos para interagirem conosco também, mandando seus comentários, porque os seus comentários aqui são sempre lidos e são sempre considerados. Gente, se nós analisarmos os principais personagens da história política do nosso país, nós não veremos nenhum presidente que foi tão criticado de forma tão contundente quanto o presidente atual. Merecidamente. Nem o Temer, no final de governo, com todas as situações negativas que pesavam sobre a sua cabeça, pelo menos a alcunha de genocida ele não recebeu, coisa que está acontecendo agora com Bolsonaro. E o que mantém Bolsonaro no poder, já que a racionalidade, a civilização não se conforma com as coisas que estão acontecendo aqui no nosso país? Gente, quando vocês analisam personagens políticos antigos e como é que eles se conectavam com o poder, como as estruturas de poder os mantinha à frente de determinadas estruturas e depois como é que eles foram jogados para fora, a gente fica com algumas dicas do que está por acontecer aqui no nosso país. Não é à toa que a todo instante a gente vê o Mourão sendo chamado para dar algum tipo de opinião em alguma coisa. A figura do vice-presidente na nossa Constituição, ela é muito enxuta. O vice-presidente ele não serve para absolutamente nada, a não ser substituir o presidente no caso do impedimento, no caso de morte e por aí vai. O Mourão recebeu ali uma atividade, ele fica o tempo todo ali na questão do Conselho da Amazônia, mas é só isso. E tem se conflitado de uma forma muito contundente em relação ao presidente da República, porque ele na linha sucessória está sendo escutado por vários setores que estão pensando já em retirar o Bolsonaro do meio desse jogo. E por que isso ainda não aconteceu? Porque o jogo está sendo jogado de modo a que os grandes grupos econômicos de fora do nosso país e de dentro do nosso país ainda tenham algum tipo de benefício. Por isso que eu tenho dito a vocês que a cobertura jornalística do genocídio que está acontecendo no nosso país é muito branda. Gente, eu falei com vocês ontem no nosso vídeo dos 9 índios que morreram aqui no nosso país por conta da Covid, os índios e Yanomami. Segunda-feira foi feita essa denúncia. Na sexta-feira, o governo tinha dito que tinha mandado equipes para lá, mas os índios que representam essas comunidades disseram que isso é mentira, que não receberam ajuda de absolutamente nada. Um massacre desse não foi colocado para a opinião pública brasileira do modo que tinha que ter sido colocado. É uma coisa inaceitável. Ontem no Jornal Nacional, nenhuma vírgula foi dita sobre esse episódio. Eles falaram desse episódio no Jornal Nacional de quinta-feira, como o William Bonner deu essa notícia, como se estivesse dando a notícia de um engarrafamento lá em São Paulo. Era uma coisa para parar tudo, para todas as pessoas estarem se mobilizando. E hoje os meios de comunicação não reverberam esse genocídio que está acontecendo. E eu volto a dizer para vocês, sempre houve uma promiscuidade entre os meios de comunicação, políticos inescrupulosos que estão a serviço do grande interesse econômico aqui no nosso país. Se a gente pegar da década de 50 para cá, vamos pegar Adhemar de Barros Filho, que tinha a alcunha do rouba mais faz. Magalhães Pinto, em Minas Gerais, Adhemar em São Paulo e o Carlos Lacerda no Rio de Janeiro. Todos três receberam dinheiro do governo americano para sabotarem o João Goulart. Isso está provado na tese de doutorado do professor René Dreyfus, que virou livro, 1964, a conquista do Estado. O governo americano já divulgou essas informações que ficam armazenadas no Senado norte-americano, então são fatos concretos. Essas criaturas que receberam dinheiro do governo americano através de duas instituições, o IPES e o IBAD, faziam um discurso muito semelhante, o discurso contra a corrupção, o discurso anticomunista e a nossa bandeira nunca será vermelha. E todos eles apoiavam a livre iniciativa, a abertura de mercados, a interferência do capital estrangeiro aqui no nosso país, a abertura de barreiras, sempre as mesmas
as mesmas linhas doutrinárias. Os meios de comunicação sempre defenderam essas mesmas estruturas porque eles têm negócios com vários setores do setor privado também. Não é à toa que a família Marinho é uma das famílias mais ricas do nosso país. Eles fazem negócio o tempo todo de geração, passa geração para geração, e eles continuam a fazer negócios, sempre continuam a influenciar na política brasileira e sempre continuam a dar sustentação àqueles que o servem. Quando esse indivíduo, quando esse governante não serve mais, eles jogam para a lata do lixo. É bom lembrar o exemplo de Carlos Lacerda, que fez tudo para derrubar o João Goulart, fez tudo para implementar no nosso país o sistema que estava bancando essas criaturas aqui no nosso país, e logo depois de implementada a ditadura militar, ele foi amassado e foi atirado para a lata do lixo, morreu no ostracismo. Jânio Quadros aqui no Brasil se elegeu com discurso anticomunista e anticorrupção. É engraçado que isso sempre assambarca, né? Multidões, né? Pessoas que têm esse discurso moralista, misturam às vezes religião com política, fazem um discurso sempre a favor da família. E quando você analisa muito desses personagens, vocês observam que existe uma grande hipocrisia. Valores que eles defendem para fora, eles não praticam nem na sua vida privada, nem nas suas empresas e nem no seu cotidiano. Mais à frente, depois do golpe militar que se implantou no nosso país, também defendendo uma bandeira anticorrupção, nossa bandeira nunca será vermelha, contra o comunismo, tiveram também aqui nesse período, aconteceu nesse período, muitos episódios onde militares ficaram bilionários. Conseguiram tetas, conseguiram estatais, conseguiram empresas privadas, conseguiram tráfico de influência. Muitos saíram da vida pública com muito dinheiro no bolso. Muitas pessoas dizem que na época da ditadura não teríamos corrupção. O que nós não tínhamos é a imprensa divulgando essa corrupção, até porque a imprensa era sócia de tudo o que estava acontecendo no nosso país. Todos eles enriqueceram durante a ditadura, gente. O senhor Roberto Marinho criou uma televisão em 1965, com dinheiro de dois grupos americanos, o Grupo Time e o Grupo Life. Bom, passada a ditadura, vem redemocratização, aparece José Sarney, um político conservador, defendendo o mesmo tipo de política econômica aqui no nosso país, que bancou um plano econômico que seduziu, junto com os meios de comunicação, milhões de brasileiros que votaram em todos os governadores em 1986, alinhados com José Sarney, 4/5 do Congresso Nacional, conservadores alinhados com José Sarney, para montarem a Constituição nossa de 1988, que é uma Constituição que protegeu de uma forma muito contundente os interesses dos grupos econômicos, os grupos financeiros, os bancos, as empresas que movimentam dinheiro. Nossa dívida pública só aumenta, o povo brasileiro só empobrece, as classes médias trabalham cada vez mais e o Brasil fica cada vez mais endividado e cada vez mais injusto. Quando chega mais adiante, temos Collor de Mello, apoiado pelos grandes meios de comunicação, com a bandeira anticorrupção, combatendo privilégios, combatendo os marajás, dizendo que a bandeira nunca será vermelha, lembrando o Jânio Quadros lá atrás, combatendo a corrupção com a vassourinha, varrer com a vassoura a corrupção do nosso país, chamando para si uma série de pessoas da classe média, formadores de opinião e os grandes jornais sempre envolvidos no meio dessa história toda. Logo depois que Collor se prestou esse papel, que o modelo vai se esgotando, ele é amassado, ele é incinerado, ele é jogado na lata do lixo, porque ele começou a querer ter vida própria, se conflitou com interesses de grandes grupos também dos meios de comunicação e sofreu impeachment. E agora a gente tem a figura de Jair Bolsonaro, também que defende a bandeira anticorrupção, logo ele, com esse passado que ele tem, que a bandeira nunca será vermelha e contra o comunismo. Gente, é a mesma coisa. A boçalidade vai passando de geração a geração. No começo do nosso papo aqui, eu disse que os meios de comunicação estão sempre atrelados, só que está tendo um esgotamento em alguns setores. Quando você analisa alguns editoriais dos jornalões, a gente fica com a pulga atrás da orelha. A gente percebe que existe um esgotamento. O Estado de São Paulo, jornal, que representa os interesses de uma elite econômica poderosíssima no nosso país, está aumentando a cada dia o tom das suas críticas. Semana passada chamaram o Bolsonaro de apedeuta. Apedeuta, gente, é uma espécie de ignorante na mais alta potência, vamos dizer assim. É o ignorante profundo, é o ignorante que virou ignorante insuperável. Pois bem, esse é o apedeuta, esse é o Bolsonaro.
E hoje o editorial do Estado de São Paulo chama o presidente de patife. O patife, gente, é o desavergonhado, é o cara sem caráter, é o cara sem noção, é o cara que não tem vergonha, não tem pudor, ele não se incomoda com as coisas que dizem sobre seu respeito. Isso traz um outro traço na personalidade do presidente, que é a psicopatia, que é o fato do cara não se incomodar, o cara não ter nenhum tipo de emoção. Tanto faz para ele ser chamado de herói ou ladrão. Para ele é indiferente. Lembrem de Cunha, à frente da Câmara Federal, no impeachment da presidente Dilma, onde alguns deputados chamavam Cunha de ladrão, de desonesto, de chefe de quadrilha, de gangster, de bandido. Ele não reagia, ele não tremia um músculo da face. Ele simplesmente tocava o barco ali. O próximo deputado, próximo deputado a falar, fulano de tal, e seguir em frente. O Bolsonaro é a mesma coisa. Ele é chamado de corrupto e muitas das coisas que falam sobre Bolsonaro são comprovadamente verdadeiras. E ele não reage, e não pode reagir. Quando dizem que ele enriqueceu com dinheiro de rachadinha, que o patrimônio dele hoje é incompatível com tudo aquilo que um deputado poderia ganhar, que os filhos são desonestos, que as mulheres, ex-mulheres compraram imóveis com dinheiro vivo e esse dinheiro vivo não tinha origem lícita, ele não reage de absolutamente nada. Até coisas pueris, como falsificar nota em gabinete para adulterar recebimento de gasolina ou de reembolso de gasolina na Câmara Federal, ele não reage de absolutamente nada. Vocês veem vários youtubers, vários formadores de opinião, vários jornalistas falando coisas escabrosas e ele não reage. No entanto, ele está sendo sustentado no governo, faça besteiras umas atrás das outras, porque ele está garantindo que Paulo Guedes continue a entregar nosso país. Mas isso está se esgotando, porque na medida que interesses econômicos começam a ser prejudicados pela insanidade, pelo genocídio que está acontecendo no nosso país, ele começa a entrar na rota de colisão e por isso Mourão está sendo escalado para ser o soldado de reserva. Mourão que o tempo todo tem dito que é um liberal, um militar liberal, né? Viveu às custas do erário público a vida inteira, mas virou liberal. Que quer transformar o Brasil na maior nação liberal da América Latina, faz um discurso a favor da privatização. Pois bem, ele está toda hora sendo escutado, como o Temer era escutado quando a Dilma começou a ser cozinhada para sofrer o impeachment. Então, gente, o que está sendo desenhado aqui no nosso país é o esmagamento dessa figura. Estamos tendo agora eleição na Câmara Federal e o jogo está sendo jogado para que Bolsonaro garanta ali o Arthur Lira para que não sofra o impeachment. O Bolsonaro não tem essa garantia porque essa gente que está no poder, eles não têm o Bolsonaro como patrão. O patrão é o capital, são as pessoas que bancaram suas campanhas, os grupos políticos, os grupos econômicos aos quais eles devem obediência. Se esses grupos entenderem que Bolsonaro deve ser colocado para fora, será o que vai acontecer. Infelizmente, nem com Lira e nem com Baleia Rossi hoje, isso será possível, porque todos eles ali, como eu disse a vocês, estão a favor de outros patrões que a gente não está enxergando. O Bolsonaro sabe disso e por isso está usando o general Ramos, que saiu do Exército para virar um lobista para corrupto, que está ali com um balcão de negócio, segundo o Estado de São Paulo, para garantir a eleição de Arthur Lira à frente da Câmara Federal, para esticar um pouco mais essa destruição que será absolutamente irreversível da figura do presidente da República. Gente, não é possível alguém que não tem uma ideia transcender no tempo, deixar algum legado, alguém que só repete coisas do passado, coisas abstratas, alguém que simplesmente é um oco intelectual, um oco mental, ele não pode estimular pessoas a seguirem nessa maluquice ao resto da vida. Claro que tem muita gente que vai se conectar com ele, como se conectou com Carlos Lacerda, com Adhemar de Barros Filho, com Paulo Maluf, com Jânio Quadros, com José Sarney, com Collor de Mello. Todas essas figuras vão ficando órfãs, né? E daqui a pouco, quando o Bolsonaro desapareceu por morte, ou por prisão, ou por banimento político, essas pessoas vão tentar encontrar um outro Bolsonaro, que
pode ser até pior do que essa criatura, porque a gente, quando pensa que as coisas estão piores, acontece um personagem como ele para piorar mais ainda a nossa percepção da realidade. Então, gente, isso é um fato irreversível. O Bolsonaro, ele já deu o que tinha que dar para esse sistema. Hoje ele é um genocida que prejudica o nosso país, prejudica inclusive as elites que o sustentam, e daqui a pouco ele vai ser colocado para fora, e não é por outra razão que Mourão e ele estão às turras dentro desse governo. Gente, eu fico por aqui, mande seus comentários, suas críticas, suas impressões, e aguardo vocês no nosso próximo Portal do José. Tchau!